Boa tarde, meus amores. Então, estou aqui para fazer a correção da atividade referente à semana 6 do terceiro período, que ainda faz parte do capítulo 3. Então, venho aqui com a primeira questão que diz o seguinte: estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer estas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Então, o enunciado dessa questão está se referindo à maneira de conhecer tal ser, tal objeto, tal ocasião, tal situação, de acordo com a concepção platônica. E ele está falando aqui que a maneira de conhecer o ser não é completamente perfeita. Há imperfeição diante da situação. Então, a pergunta é o seguinte: na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica. Então, para quem esqueceu, na epistemologia, ela refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico e também o estudo crítico dos princípios, como nós já vimos nas aulas passadas, né? O princípio, o arquê, o início ali de tudo. Então, cada filósofo lá da antiguidade, ele tinha um objeto, né, uma situação que ele determinava como arquê, o princípio ali de tudo. Então, na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica, como vocês já estão vendo aqui, o item correto D, que diz fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Então, existe essa relação entre o objeto observado e o ser para você chegar a uma determinada conclusão e adquirir o conhecimento sobre essa situação na qual está sendo conhecido. A segunda, que diz o seguinte: é uma questão referente a Platão, que diz: a massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Então, o enunciado dessa questão é uma crítica de Platão ao poder, né, à política lá daquela época da Grécia Antiga. Como já falei para vocês, Platão ele ficou revoltado, ficou totalmente decepcionado com a política ali daquela época, porque ele diz que foi a culpa deles da morte do seu mestre Sócrates, né? Então Sócrates ele diz que morreu por causa da política. Então vem aqui os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica a, como eu falei, né? Ele ficou revoltadíssimo, ficou decepcionado com o poder daquela época, no qual aqui esse enunciado está relacionado à democracia, né? Então, se ele está criticando o poder político daquela época, então os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à democracia. Terceira, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formavam-se sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão.
né? Como aqui falou, o texto está relacionado, né, a uma reflexão do pensamento Platão, do qual aqui, de uma certa maneira, ele está criticando o pensamento de Parmênides, né? Que, como diz aqui, Parmênides era um objeto do conhecimento relacionado apenas à razão, e ele diz que precisa unir o objeto de razão e também o objeto sensível, né, ou material. Então, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação do objeto racional e do objeto sensível? Então, o item correto, como vocês estão vendo aqui, o item D, que diz, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então, para lembrar aqui das ideias platônicas, né, ele faz a distinção entre o mundo inteligível e o mundo visível. O mundo inteligível são as formas ou as ideias ali fixa em nossas mentes. E o mundo visível é apenas a aparência, ou seja, objetos ou seres visíveis. Então, o item correto, como vocês estão vendo, item D. A quarta, as ideias platônicas, elas são de natureza material e sensível. Então, o pensamento dele parte ali da realidade, né? Do real, e não situações que aparentam, situações falsas, né? Parte ali do real. A quinta, as figuras, no caso aqui a figura, né? Abaixo são um fragmento da obra do cartunista Maurício de Souza, em que aborda ludicamente o mito da caverna. Acerca do referido mito, analise a assertativa a seguir e analise a alternativa correta. Então, analisando aqui essa imagem, a gente podemos observar. Ó. Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão vendo? Né? Aí os três homens diz o seguinte. Primeiro diz, que pergunta mais boba? Aí o segundo, como se existisse outra coisa para fazer. Terceiro homem diz isso. Estamos contemplando a vida, né? Você se lembra que na aula dessa atividade eu falei da história do mito da caverna, né? Que os homens ficavam ali de costa para a saída e observavam as sombras passando, né? Que refletia através de uma chama do fogo que ficava fora da caverna. E passava animais, passava sombras de pessoas, e eles ficaram conhecidos como o espetáculo das sombras. Então, aqui vamos analisar os itens corretos em relação à história do mito da caverna. Como posso adiantar para vocês, né? Adiantando logo, todas as alternativas estão corretas. Então, vamos analisar aqui cada uma. A primeira diz o seguinte: apesar da distância histórica da obra de Platão, a mesma continua exercendo influência nos dias de hoje, devido aos temas que suscita relacionados à liberdade, à alienação, o ceticismo, dentre outros. Então, a história do mito da caverna, eu creio que vocês já tenham visto na disciplina de história, na disciplina de sociologia, né? A sociedade, o modo ali como eles viviam ali, se relacionavam ali dentro daquela caverna. Então, tudo isso faz parte da disciplina também de português. Então, esse mito da caverna, ele está dentro de várias áreas, né? E ele também estuda a questão da liberdade, a partir do momento que o homem se libertou ali da caverna, de alienação, do ceticismo, né? Quando ele vai ver ali a realidade, ver que aquelas sombras não passavam apenas de fantasia ali da cabeça dele, que eles podiam imaginar qualquer coisa que se passasse, até o momento em que o homem se liberta e vai ver o que é realmente aquelas sombras. Então, o 2 é correto porque no mito da caverna, Platão demonstra alegoricamente a dualidade da existência humana, o conflito entre a realidade e a aparência, que foi o que eu falei nesse instante.
né? A partir do momento que o homem se liberta da caverna, o primeiro choque que ele vai ter ali com a liberdade, perdão, com a realidade, né? Então, de certa maneira, causa ali um estranhamento, um grande choque ao se deparar ali com a realidade. Vocês lembram que eu falei, né, que uma das primeiras dores da realidade que eles sentiram foi a iluminação do sol, né? Como ele passou muito tempo, ele desde que nasceu dentro da caverna, no escuro, os olhos dele não eram acostumados com o claro, né? Então, ele foi a primeira dor ali da realidade. O terceiro, o papel do filósofo do mito da caverna é desmistificar as diversas construções da realidade. Então, o principal objetivo do mito da caverna, né, é desmistificar as fantasias, desmistificar as falsas realidades. Quarto, para Platão, a condição de quem vive nas sombras é de completa vida enganada. Portanto, cabe ao filósofo fazer com que ele enxergue um mundo que está além das sombras e da caverna. Na videoaula eu falei no final, né, que o mito da caverna serve para a gente refletir nossa vida também. Né? Será que você está vivendo num mundo em que você precisa se deparar com a realidade, sair dessa escuridão, sair dessa caverna, buscar novas oportunidades? Né? Tem pessoas que preferem ficar ali no fundo da caverna e não procurar melhoria de vida, né? Melhorar como pessoa. Então, serve também para refletir também de como está a sua vida. A sexta questão. Leia o trecho abaixo que se encontra na Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre. Então vamos aqui, o texto diz o seguinte: com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que supor sábio, quem não o é, porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos a temem, como se soubesse ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe. Então, essa apologia está falando da questão da condenação de Sócrates, né, que ele foi condenado à morte, ou ele parava de dialogar, né, de ensinar ali os jovens a arte da retórica, né, a arte de dialogar, ou ele seria condenado à morte. Não só ensinava, como ele desafiavam as pessoas de tal maneira que as pessoas não encontravam resposta para as perguntas de Sócrates. Então, ele foi condenado à morte. Então, com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinala a alternativa incorreta. Então, o item correto é o item C. Não está marcado aqui não, mas eu marco agora. Item C, que é o incorreto, que diz o seguinte: para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe. Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não devidamente examinada, né? Então, Sócrates, de maneira nenhuma, ele evitava a ignorância, né? O ignorante, ele era conhecido como um sábio. Então, se ele obedecesse ali o poder político, né, o poder ali daquela época de parar ali, de expor o seu conhecimento, de expor a sua ignorância, ele estava calando ali a sabedoria, ele estava matando a sabedoria. Então, Sócrates, ele é conhecido como o homem que morreu defendendo a sabedoria, né, e pouco antes dele morrer, né, dele tomar o veneno chamado cicuta, ele diz: só sei que nada sei, e até hoje essa frase é conhecida, a de Sócrates, só sei que nada sei, querem dizer que ele sabe e ao mesmo tempo não sabe de nada, né? Porque ele diz que quanto mais ser humano sabe, ele tem a necessidade de buscar novos conhecimentos. O conhecimento não é algo acabado, né? Ele está constante ali, crescimento, em desenvolvimento. Então, o item incorreto. Beleza? Agora, bora para a questão 7, que diz:
Platão foi um dos filósofos que mais influenciaram a cultura ocidental. Para ele, a filosofia tem um fim prático e é capaz de resolver os grandes problemas da vida. Considera a alma humana prisioneira do corpo, vivendo como se fosse um peregrino em busca do caminho de casa. Para tanto, deveria transpor os limites do corpo e contemplar o inteligível. Então, assinale a alternativa correta, que está relacionada à concepção, né, novamente aqui do conhecimento platônico, em que ele busca, em busca do caminho de conhecimento através ali do mundo inteligível, né? Ou seja, através ali da sua razão. Então, o item correto, como vocês estão vendo, o item C, que diz: Platão propõe um modelo de organização política da sociedade que pode ser considerado estamental e antidemocrático, né? Aquele criticando a democracia ateniense. Para ele, o governo não deveria se pautar pelo princípio da maioria. As almas têm natureza diversa, de acordo com sua composição. Isso faz com que os homens devam ser distribuídos de acordo com essa natureza. Ou seja, ele diz que a alma ali, a alma do ser humano, ele é composto de diversas maneiras. Eu tenho minha maneira de ser, minha maneira de pensar, você tem a sua. Então, divididos em grupos encarregados do governo, do controle e do abastecimento da polis, né? Então, aqui foi aqui a justificativa dele, né, para a crítica da democracia ateniense. A questão agora 8. Sócrates não deixou nada escrito, só temos acesso ao seu pensamento através do seu discípulo. Quem era o discípulo de Sócrates, né? Platão, como por aí que vocês todos já sabem. Então, Sócrates ele não deixou nada escrito, diferente de alguns outros filósofos, né? Que tudo que pensava deixava ali seu pensamento escrito, né? Então, nós só sabemos a história de Sócrates porque o seu discípulo ele deu continuidade ao seu pensamento. Mas Platão ele também continuou tendo a sua opinião, não diretamente somente as opiniões de Sócrates, né? Tem até uma história que conta que Sócrates foi só uma invenção ali dos homens ali daquela época, né? Da Grécia Antiga, porque ele não deixou nada escrito, não deixou nada que comprovasse que ele existiu. Então só sabemos da história dele porque o seu discípulo continuou ali lhe defendendo ali com seu pensamento. A 9. Platão constrói sua argumentação em torno da natureza imaterial e imortal da alma. Como objeto principal, sua concepção de alma está marcada pela tradição religiosa órfica grega, que é um tipo de religião lá daquela época, envolvendo ideias como a de purificação, ascese e da inferioridade do corpo em relação à alma. Assinale a alternativa que representa o objeto principal de Platão. Então, como vocês estão vendo, o item correto, o item A, que diz que a alma não vence a morte. Ou seja, que a alma está ligada ao mundo inteligível, né? Ela ali é uma essência que não morre de jeito nenhum. O corpo, ele se acaba, ele vai embora, mas a alma, ela permanece, é a essência ali do ser humano. Questão 10. Na sua República, Platão expõe, no livro 7º, a famosa alegoria da caverna. Sócrates, personagem central do diálogo, busca com ela fornecer a Glauco, né, que é outro filósofo daquela época, seu interlocutor, uma imagem do que dissera antes. Para ele, a saída do prisioneiro da caverna é a ascensão da alma para a região do inteligível. No limite extremo desta região encontra-se a ideia suprema, comparada ao Sol. Ela precisa ser contemplada por quem quiser. Né? Então, o Sol ali na concepção ali nesse mito, ele pode ser contemplado por quem quiser. Ou seja, o Sol
Lembrando aqui que o Sol, né, como eu falei, ele é considerado como algo ali, como ouro, algo valioso, né? O Sol, ele nos dá oportunidade de ver tudo ali que está na nossa frente. Mas é impressionante que nós não conseguimos olhar para o próprio Sol, né? Sem fazer careta, sem fechar os olhos. A não sei que você esteja ali com proteção nos olhos para poder conseguir olhar ali para o céu em um dia bem ensolarado. Então, o item correto, item C. Agir com sabedoria tanto na vida pública como na particular. Questão 11ª. Platão viu no ensino sofístico da retórica um perigo para o Estado, né? Como eu disse, Platão e Sócrates, ele criticava o ensino dos filósofos conhecidos como os sofistas, porque eles diziam que os sofistas só ensinavam, sem estar nem aí para saber se ele estava ensinando certo ou errado. Eles queriam ensinar os jovens a dialogar, ensinava sobre diversos assuntos políticos, né? Mas não estava nem aí para saber se era certo ou errado aquela situação no qual ele estava transmitindo. Então, por isso escreveu várias obras sobre questões de políticas, filosofia, etc. Entre elas é correto citar, então aqui, dentre as obras de Platão, né, que ele criticava também os sofistas, teve 3 que se destacaram, né? Primeiro, a República, né, que está o mito da caverna, e vem a outra conhecida como o Banquete, e tem essa daqui conhecida como o Fedro. A 12. O amor platônico deve o seu nome de Platão, filósofo grego da antiguidade. No ideal de Platão, ele seria um amor essencialmente puro, que não se fundamenta em um interesse, mas na virtude, e é desprovido de paixões, que, segundo ele, são, e tem né, o amor platônico, deveu-se ao nome de a Platão, que está relacionado ao amor, o amor que não existe, né? O amor ali que você acha que está vivendo algo bem real, mas infelizmente não é. Então, o item correto tem C, o amor platônico. Cegas, materiais, efêmeras e falsas, né? Então, tudo está relacionado ao amor platônico, aquele amor que não existe, aquele amor falso. A 13. Sobre a vida do filósofo Platão é correto afirmar. Então, é correto afirmar que, entender que é o correto, né? Ele foi professor de Aristóteles e discípulo de Sócrates, né? Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, estudou ali na escola dele durante 20 anos. Então, é considerado um dos filósofos mais estudados e conhecidos na atualidade. Nosso querido Platão. 14. Quem deve ser o governante segundo Platão, né? Então, ele, como ainda que fazendo parte da crítica dele sobre a política, né? Sobre a democracia ateniense. Então, para Platão, o governante, ele deve ser o sábio. A 15. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era o que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias forma-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Então, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação, né, do conhecimento de Parmênides, que está relacionado, item correto, item D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação, né, os dados sensíveis, não. 16. Em qual diálogo está o mito da caverna, né? Falei muitas vezes que é a República.
República, ou conhecido também como livro sétimo. 17. As ideias platônicas são de natureza material e sensível, ou seja, aquilo ali que lidar ali com a realidade, com o real. 18. Sócrates. Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz vinda de uma fogueira, situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se sem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmo e dos outros, consigam ver outras coisas além das sombras que o fogo projeta na parede ao fundo da caverna? Né? Então, essa aqui foi uma passagem, um diálogo entre Sócrates e Glauco no mito da caverna. Então, em relação ao célebre mito da caverna e as doutrinas que ela representa, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos ver aqui qual é a alternativa que está mentindo sobre o mito da caverna, que é o item D. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como era a vida e a organização social, de jeito nenhum. O intuito principal do mito da caverna, como eu falei, né, é ali o choque com a realidade que as pessoas devem vivenciar, e não o objetivo central do mito da caverna era a organização da vida social. Então, dos homens no princípio de seu processo evolutivo quando habitavam em caverna, né? Então, tá mentindo esse item. 19. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Trasímaco era outro filósofo lá da Grécia Antiga. Então, em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Então, o sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de, como vocês estão vendo, entender que a convenção sociais resultante de interesses humanos contingentes, ou seja, estava relacionada ao interesse pessoal e não o interesse ali coletivo. A 20ª questão e a última. Na opinião, ou dox, né, como chamavam lá os gregos, no pensamento de Platão, representa um saber sem fundamentação metódica. É um saber que possui sua origem, né, esse saber, essa opinião conhecida como doxa, é um saber que possui origem, item correto C, nas imprevisões e nas sensações das coisas sensíveis. Ou seja, algo ali que não podemos prever, né? E está relacionado também nas sensações das coisas sensíveis, o seu conhecimento através do toque ali no objeto, através do seu olhar ali daquele objeto, através da vivência, tá certo, galera? Então, pessoal, é até aqui, até a 20ª questão. Por que é 20? Eu creio que tem alguns alunos que estejam questionando, devido para substituir, né? Para poder suprir ali aqueles dias do recesso que nossa escola teve. Então, um grande abraço, galera. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E um beijo, até a próxima.